Carlos, Bucuí, justamente sobre essa questão, o papel especificamente dos Estados Unidos e da China. Afinal, são as duas maiores economias nacionais, né? Porque no caso da União Europeia, nós estamos falando de, no mínimo, quase 3 dúzias de países, um pouco menos que isso. Mas como é que fica, então, a ação deles em relação a esses pontos que vocês destacaram? Olha, eu gostaria de destacar a seguinte questão. Nós estamos num processo civilizatório de reconhecimento sobre os limites dos ecossistemas. O que, na verdade, nós fizemos esses anos todos, esses últimos 50 anos, foi esse reconhecimento de que no planeta você não pode extrapolar o limite das alterações aceitáveis dos ecossistemas. E a isso se refere o professor Carlos Nobre com relação aos tipping points, que são os pontos de não retorno, que podem aí no futuro virar um efeito dominó. A posição dos Estados Unidos e da China são posições diferentes. A China, ela tem um desenvolvimento tecnológico que é muito favorável para a questão ambiental. Enquanto os Estados Unidos, eles representam hoje um fenômeno que na geopolítica a gente pode classificar como backlash, é um retrocesso. Quando você tem o avanço da conquista social muito evidente, o avanço da ciência muito evidente, as forças que são premidas dentro desse processo, por exemplo, o próprio banimento do petróleo, elas se articulam e surgem como um abraço de afogado. Então, eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que o Trump hoje ele representa o abraço do afogado. É o desespero dos setores que se veem diante de um futuro inexorável de banimento mesmo do petróleo. Então, esse processo, historicamente, já aconteceu em outras situações, e aí você tem um crescendo das conquistas sociais e esse retrocesso que se manifesta de forma muito forte e, posteriormente, você tem um rearranjo de forças. Eu acredito que, devido à emergência climática, esse rearranjo de forças, ele é impossível de não acontecer, né? Ou a gente perece como civilização, ou a gente toma uma medida adequada nesse tempo ainda que nos resta para fazer isso. Então eu queria parecer um pouco otimista, dizendo que todo esse possível retrocesso, na verdade, é uma espécie de último alarde das forças nocivas que estão presentes e que elas passam por esse estertor, digamos assim. E isso clama, né? É o momento que isso aparece com muita força. Isso é claro no papel dos Estados Unidos. Agora, no contexto global, né, se você olhar a academia, a ciência, olhar a formação, o conhecimento, nós estamos no caminho exato da evolução civilizatória adequada. Só que a decisão política não está acompanhando esse ritmo do conhecimento. Professor Carlos Nobre, por favor, como é que o senhor aprecia essa questão, especificamente da questão norte-americana, chinesa, a importância que eles têm econômica no mundo hoje, que é mais que conhecido, mas as suas relações com as mudanças climáticas e as formas de combater isso, de combatê-los? Esse é um dos grandes mistérios, né, que nós cientistas procuramos entender. Eu confesso que até agora eu não estou conseguindo entender. Porque os Estados Unidos, historicamente, desde 1850, o país que mais emitiu os gases de efeito estufa, 20% dos gases de efeito estufa. A China foi segundo lugar. Hoje, por algumas décadas, a China é o primeiro lugar. Cerca de 23% a 24% das emissões agora é a China. Na China, 75% é queima de combustíveis fósseis. Os Estados Unidos estão com 13% e 14%. Vocês se lembram que no primeiro mandato do Trump, 2017 e 20, 3 daqueles anos, as emissões dos Estados Unidos aumentaram. Elas vinham caindo de uma forma muito boa nos 8 anos do Barack Obama. Aí elas aumentaram. Depois do Biden, elas diminuíram, começaram a diminuir de novo. E agora, não há a menor dúvida, no dia 22 da sua posse, ele já aprovou um monte de explorações de petróleo, gás natural do xisto, etc. Então é muito provável que as emissões
voltem a crescer, até porque cortou uma grande quantidade que o governo americano colocava para facilitar, acelerar a transição energética, energias renováveis. E então, o que é um mistério? Qual é o país do mundo que tem mais cientistas que chamaram a atenção do risco climático? Os Estados Unidos. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que começou o primeiro, eu participei de vários relatórios desde o primeiro, em 1990, sempre, proporcionalmente, o maior número de cientistas eram norte-americanos. E sempre, os cientistas americanos sempre foram os que mais mostraram os riscos. Com todos os cientistas, com os chineses, com os brasileiros, com os europeus, com todos. Então é uma coisa assim, difícil para um cientista climático como eu entender como que é um país que criou e aprovou e avançou com a melhor ciência para mostrar o risco das mudanças climáticas, esses mesmos democratas eleitores vão e reelegem um presidente super negacionista. Eu considero isso, talvez os meus colegas aí entendem muito mais dessa questão política, né? Por que um país desses elege um presidente negacionista? Eu confesso que eu não entendo isso, e vocês viram, logo agora, nos primeiros meses desse presidente, ele proibiu os cientistas americanos de participarem da preparação para o IPCC, o 6º relatório de avaliação, que já começou a preparação agora, ele proibiu os americanos de fazerem um relatório anual sobre a emergência climática, ele demitiu milhares de cientistas climáticos dos órgãos federais dos Estados Unidos. É inacreditável, um país que mais avançou com a ciência climática elege um presidente negacionista como ele. Patrícia, é uma discussão que tem muito no Brasil, bem, em todo lugar, mas aqui, né, especificamente para o nosso público, como combinar desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente. Porque se coloca sempre a necessidade do Brasil enfrentar os graves problemas sociais. A economia precisa crescer. E aparece, segundo algumas leituras, uma incompatibilidade entre crescimento econômico e defesa do meio ambiente. Como conciliar as duas coisas num país com as nossas características, com a extensão territorial, com os vários ecossistemas? Como é que você vê essa questão? Olha, Mark, até pegando o gancho no que o professor Carlos Nobre colocou, eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico aqui no Estado, né, e também ali na minha responsabilidade estava ciência, tecnologia, trabalho e empreendedorismo, né, que a gente tinha integração dessas pastas. Então, eu tive a sorte, né, de ter a ciência, a economia e emprego, empreendedorismo juntos na mesma pasta. Agora, eu também fui uma das responsáveis pelo gabinete de crise da pandemia. E ali eu sofri um pouco na pele acho que são 3 pontos diferentes. Primeiro, a pandemia escancarou nossa realidade de desigualdades e mostrou na prática como as pessoas passam pelos desastres, pelas crises, pelas epidemias e pandemias em barcos diferentes. Então, eu acho que clima é um debate ainda extremamente intelectualizado. E para mim é difícil, porque se eu olhar pelo meu chapéu, eu adoro matemática, ciência. Fui a primeira da minha família a estudar na universidade, mas eu nasci na periferia de São Paulo, aqui no Campo Limpo. E minha família hoje fala para mim que eu falo de uma forma complexa e distante da realidade das pessoas. Então, para mim, quando eu assumi o cargo ali no governo de São Paulo, eu tive que me reaproximar da minha própria origem, né? Entender a realidade das pessoas. Como é que eu vou falar de clima com uma pessoa que está preocupada em colocar comida na geladeira, em pagar energia para ter a geladeira ligada? E aí, agora no mundo pós-pandemia, a gente teve todo aquele processo das mulheres em casa. Hoje, mais da metade das famílias são mantidas por mulheres que têm essa tripla carga de trabalhar, cuidar da família e estudar. Então, a gente tem que entender o contexto do nosso país e no mundo. Eu acho que a gente tem uma meia-culpa aqui, a gente se distanciou da população. E aí, o que eu acho que a gente pode fazer para juntar as duas coisas? É deixar mais claro que trabalhar com clima é a maior oportunidade que o Brasil tem.
a gente consegue dobrar o crescimento econômico, gerar mais de 10 milhões de oportunidades de emprego e renda. Foi meu artigo dessa semana o tema, tá? Então, estou com os dados frescos aqui. Só na bioeconomia, se a gente entender que produzir alimentos, superalimentos, o açaí, o cacau, o cacau hoje vale o triplo do preço de 2 anos atrás. O Brasil é importador líquido, quando poderia ser um dos maiores produtores do mundo, de um produto que regenera, sequestra carbono, faz parte da nossa, do nosso ecossistema. Então, eu acho que a gente precisa voltar a aprender, ter orgulho do nosso histórico ancestral, das nossas florestas e entender que dá dinheiro participar da economia verde e e combate desigualdades. A gente não tem outro caminho, não vai ser o modelo da China, não vai ser o modelo da Alemanha, nem da Coreia do Sul que vai funcionar no Brasil. Olha o nosso histórico tentando imitar melhores práticas. A gente não passa o crescimento de 2,5% ao ano. Então, se eu quero crescer 5,5%, que foi o nosso relatório da transformação ecológica, como é? Transição energética, biocombustíveis, bioeconomia, toda a parte ali de combustível sustentável de aviação, uma das maiores oportunidades que a gente tem. A gente mostrou o mapa completo, são mais de 30 oportunidades de subsetores organizados em 6 macrosetores que podem criar o maior boom de prosperidade do nosso país. Mas a gente precisa se aproximar da população e deixar isso muito mais claro. Quantos jovens hoje, se você perguntar, vão te falar que querem ser biólogos ou que querem ser engenheiros para a produção de mudas? Eles não sabem dessa realidade. Então, eu acho que a gente tem que se reaproximar, porque eu acho que isso foi um dos maiores problemas que aconteceu no mundo. Politizar um debate que é científico e que é econômico, né? Quando a gente se distancia e deixa muito complexo, faz com que a população, como deu na pesquisa de hoje, 70% da população do Brasil não sabe nem o que é COP.